suporto a ideia desses dois estar na frente do programa. Como é que pode? Que depende da gente, eles estão ferrados. Hoje tudo bem, mas amanhã eu quero nem Dália, eu quero um TP aqui, teleprompter. Só que eu não sei o que eu tenho que falar. Nada. Não acredito, eles eram assistentes de produção da pior qualidade, agora estão apresentando um programa. Pode ferrar esses dois, hein? Prepara o programa de um jeito e passa de outro. Com certeza eles não vão conseguir fazer, não. Esse é o chá? Esse é o chá. Oi, dá licença. É que tá um pouco lotado aqui. Você se incomoda da gente ficar contigo? Não, até é um prazer, mas olha. Obrigado. Tô esperando um rapaz e uma moça da crime pra entrevistar. Então, na hora que eles chegarem, eu vou pedir pra vocês. Claro. Até porque... Mas por enquanto a companhia... O problema é que nós estamos esperando o Boris Casoy. Nós vamos fazer uma entrevista com ele. Nossa, aqui? Eu tô tremendo. Eu não sei o que perguntar pra ele. Ele é muito sério, ele é imponente. Eu tô nervosa pra caramba. Melissa, é o Boris Casoy. Eu Ele sei, simplesmente é a maior personalidade da televisão brasileira. Verdade, quase 1,90 m. Então é complicado, a gente tá um o senhor pouco conhece assustado. o Boris Casoy? Eu já vi de Ah, longe. que legal. Então nós estamos um pouco preocupados, Ele é mas... sério. Ah, mais ou muito menos, sério. mais ou menos. Então, o que a gente faz? Vamos treinar um pouco? O senhor se incomoda se a gente Não, ficar pode treinar à vontade. Aí o senhor pode até ajudar a gente um pouco. Claro, claro. Mas graças a Deus. Podemos chamar de você? Pode, eu já fiz muita entrevista. Ah, é? Mesmo? Muito psiquiatra, muito psicanalista. Mas eu ainda continuo nervoso. O que a gente fala? Eu não sei. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fingir, tá? O que você acha que eu poderia perguntar pro Boris Casoy? Olha, é interessante perguntar como é que começou essa coisa de uma vergonha. Eu perguntaria isso para ele, tenho uma imensa curiosidade. Como começou? Isso é uma vergonha. O que ele responderia? Olha, ele responderia o seguinte. Diria o seguinte, entre aspas. Eu estava vendo um programa, uma notícia, que se referia a um pronto-socorro no Recife. Isso ainda no SBT, no começo do Telejornal Brasil. E nessa notícia apareceu aquele pronto-socorro horroroso que a gente conhece. Pessoas espalhadas pelo chão, falta de médicos, falta de remédios. E me passou pela cabeça, naquele momento, uma reportagem, um momento da televisão americana, de uma pequena rede de televisão dos Estados Unidos, quando o Kennedy foi assassinado. Essa pequena rede de televisão parou de transmitir a sua programação e durante alguns dias colocou o seguinte letreiro no ar: shame, vergonha, que resumia tudo. Os Estados Unidos se envergonhavam do assassinato do seu presidente da República. Quando a câmera abriu para mim, em close, né, próximo, eu disse: isto é uma vergonha. E quando terminou o telejornal, naquele tempo no SBT, o Telejornal Brasil, alguns diretores me esperaram na porta e disseram o seguinte: olha, você cometeu uma heresia em termos de televisão, porque você estava em close, você saltou na casa do telespectador e agrediu o telespectador. Eu me senti muito mal, achei que eu tinha destruído a televisão. Terceira dimensão, né? Desculpa para todo mundo, mas e nós fomos indo para a redação, o telefone explodia na redação naquele instante, de norte a sul do país, e as pessoas se identificando com aquele grito de "isso é uma vergonha". Ou seja, o que as pessoas diziam, a maioria delas, é que eu tinha representado o grito que elas tinham preso na garganta. O que eu sei é o seguinte: ele foi um jornalista de rádio, depois foi para jornal, foi editor-chefe da Folha de São Paulo, trabalhou na Folha durante 15 anos. Aí apareceu o convite do SBT para ser âncora de televisão. Era uma boa maneira de conseguir duas coisas. Primeiro, um novo desafio. Segundo, sair da Folha e ter uma espécie de começar de novo. Mas eu pensei que o sucesso não viria tão rapidamente. Eu pensei que ele iria ter um pequeno nicho. Não falei que você
seria Você fácil. passa pelos teus olhos. Mas vai ser fácil, entendeu? Agora ele vai te contar alguns percalços de viagem. É mesmo? Por exemplo, e algumas coisas boas. Então vamos falar Por exemplo, em 84, eu sei que ele estava estressado, Folha de São Paulo, final da gestão dele como editor-chefe. Aí, nesse estresse, ele recebeu uma recomendação médica de viajar, foi para Portugal e com dinheiro muito curto. Então dá para fazer uma viagem. Não, o senhor está com informação errada. Essa informação com certeza. ele não conhece tão bem assim, não. Ele realmente não. Mas aí esse casal é ele rico. me contou a seguinte história. Rico de saúde. Ele me contou a seguinte história. Ele foi. Olha, viu? Ele foi para Portugal e no primeiro dia foi para um cassino. Que lá é casino com S só. E ganhou no bingo. No bingo? No bingo. Ganhou uma quantia que permitiu que ele transformasse uma viagem de terceira em uma viagem de primeira. E como eu pensei que eu estava no Brasil, eu fui de trem, que eles chamam de comboio em Portugal, mas voltei de táxi, com medo de ser assaltado. Que é um medo que a gente vai carregando pelo mundo, esse medo de ser assaltado, com essa questão da violência, que não é assunto de primeira necessidade nos outros países como aqui. Mas você sempre traz embutido aquele temor. Faz parte. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Não a violência, mas a maneira como não se combate a violência. Eu ouvi falar que quando ele era muito pequeno, ele teve um problema, paralisia infantil, não é isso? Na perna. Eu vou contar como ele me contou a história. Ele teve poliomielite com 1 ano, paralisia infantil. Não havia a vacina Sabin naquela época, nos anos 40. Nossa. E ele apanhou paralisia infantil junto com a irmã dele, gêmea. Ele tem uma irmã gêmea. Olha, Sabiam? que De vez em quando ela interessante. apresenta o jornal, vocês pensam que é ele, mas é. Olha, isso é um furo, hein? Olha, isso é um furo. Isso é um Eu furo. vou É uma coisa escrever pra isso. gente perguntar. Irmã. A irmã apresenta. Irmã gêmea. Apresenta o Ela programa. chama, Muito ela boa essa chama-se sacada. Nina. E ela, Nina. Então, ela pegou 5 dias depois, eu peguei a poliomielite, eu não andei, praticamente não andei até 9 anos, foi um sacinho. Aos 9 anos, minha mãe nos levou em 1950 aos Estados Unidos, e aí eu fui operado. E é um autotransplante muscular. Muitas pessoas não percebem nem que eu manco, a não ser quando eu fico muito tempo sentado, ou a não ser quando eu tento correr. E isso foi eu sempre participo dessas campanhas de vacinação, das coisas de crianças defeituosas, porque eu sei o que sente uma criança defeituosa. Sofrimento, As né, outras de crianças, mudar. por natureza, são inocentes e acabam sendo cruéis, chamavam de mula-manca. Criança é muito cruel. Quando eu ia reclamar Criança para minha é mãe, cruel. tem jeito. Quando eu ia reclamar para minha mãe Naturalmente cruel. chorava, o que me dava mais culpa ainda. Me sentia muito mal com tudo isso. Mas aí, quando eu fiz 9 anos e voltei, já andando nos Estados Unidos, aí eu resolvi descontar tudo que eu não tinha feito. Aí eu virei o menino problema. Terrível. Aí virou um menino maluquinho. Matava um menino como eu. Moleque, quebrava as coisas. Na época era um caso de polícia. Caso de polícia, nos anos 50, era menino que jogava bola na rua. Minha mãe pensava que era um bandido. Lá jogava com sapeca. gente importante. O senador Suplicy, por exemplo, era meu Companheiro de futebol. jogar bola. Anota isso aí, anota, isso é importante. Suplicy. Não sei se isso é verdade também, né? E Não, são boatos. ele era, a grande diferença mesmo é que ele era dono da bola. Então Ele quer era dizer... dono da bola, ele ficava todo mundo esperando, ele saía com a bola assim, embaixo do braço, nós jogávamos juntos e tal. Mas ele era justo no jogo. De vez em quando vinha a polícia, levava todo mundo e intimava os pais. Peraí, você já andou de camburão? Quer dizer, essa Não, é uma não era, pergunta que eu posso fazer não pra era nós? camburão. Eles pediam um endereço, seguravam os meninos e tal. Ele foi uma criança, assim, bem anormal.